Você já deu um salto na escuridão? Porque o lugar onde você estava não dá mais, porque chegou ao seu limite e a sua única escolha é fazer um salto sem ter certeza para onde você vai. Vou começar contando a história de como eu saltei na escuridão literalmente. Era um dia, eu estava em casa e meus amigos me convidaram para fazer um pulo de pêndulo, um salto de pêndulo na ponte. A ponte Otacá, que tem aqui em Brasília, é uma ponte muito bonita. E a gente chegou lá, chegou eu e uns 4 amigos meus. E esses amigos foram comigo para fazer esse salto nesse dia na ponte Otacá. Basicamente era um salto de pêndulo. A ponte está aqui, você fica preso a uma corda que sai daqui e quando você cai, você faz um pêndulo. E eu sou uma pessoa que tem fobia de altura. Eu odeio altura, cara, eu não me dou bem com altura mesmo, assim. E a gente foi fazer o salto e eu não queria saltar. Eu pensei, cara, eu vou ver todo mundo saltar e não vou saltar. E fui ficando por último, né? E foi um por um saltando. E eram muitas pessoas e todo o tempo da pessoa saltar, ser puxada, botar o equipamento de segurança e saltar novamente, tudo isso levava tempo. E aos poucos a luz foi caindo, o dia sumiu e começou a noite, aquela escuridão, né? E eu e meus amigos fomos ficando por último, até porque a gente tinha chegado um pouco depois do que já tinha começado. E eu também porque eu não quis saltar antes. E aí o cara falou, sua vez de saltar agora, você vai ter que saltar. Você veio aqui, você vai ter que saltar. Aí botou os equipamentos em mim, meio a contragosto. E quando eu passei da barra de segurança para a plataforma, onde eu só via a escuridão e não tinha nada entre mim e a escuridão, porque realmente não dava para ver o lago, tava de fato, era um salto na escuridão. E eu olhava para aquilo, para aquele breu assim, e não tinha sentido nenhum eu fazer aquele salto. Eu passei a minha vida inteira me protegendo para não cair em buracos. E de repente eu vou me jogar voluntariamente em um buraco? Qual o sentido disso? Cara, eu não vou me jogar nesse buraco. E eu falei, cara, por conta própria eu não vou saltar. Aí o cara falou assim, e se eu te empurrar? Aí eu falei, eu só salto daqui empurrado. Ele falou, posso te empurrar? Aí eu falei, só salto daqui empurrado. Aí ele, pum! Cara, o momento que você vira para aquilo, mesmo com tudo conectado, confiando nas pessoas, você entra num momento de... como se rompesse a sua... A racionalidade, tudo que você sabe da segurança, você só tá caindo para a morte, assim, e dá um desespero. E parece que esse momento da queda até a corda se esticar é um momento de pavor puro, assim, principalmente para uma pessoa que tem fobia de altura como eu, né? E aí eu fui caindo, de repente a corda, pum, deu uma tensão, assim, eu senti no corpo inteiro, eu lembro de ter emitido um som, uma espécie de urro, assim, porque parece que esvaziou meus pulmões, e quando a corda fez isso, aí ela começou a esticar e rodar, e aí foi muito gostoso, porque aí eu me senti seguro, né, pelo equipamento, e fiz o pêndulo, assim, e que alívio depois do salto, né? Eu tô contando essa história porque recentemente eu dei um outro tipo de salto na escuridão. Eu tinha aceitado um trabalho, eu era autônomo, trabalhava como produtor audiovisual e eu aceitei um emprego fixo. Tive que abrir mão de várias coisas para entrar naquele emprego fixo. Fiquei em torno de uns 5 meses lá e até então tudo bem, eu estava fazendo uma troca, né? Eu estava trocando um pouco da minha liberdade, da insegurança do autônomo, porque o autônomo está sempre numa montanha russa, né? O profissional autônomo, a hora você ganha, a hora você não ganha. Então eu fiz uma troca. Bom, agora eu tenho uma vida estável, tenho um salário no final do mês, agora eu tenho uma segurança, agora eu tenho um plano de saúde, agora eu tenho uma série de coisas, mas com todo o bônus veio o ônus, né? E logo de início eu estranhei, porque como autônomo eu fazia meus horários, né? Eu trabalhava bastante como autônomo, não me entenda por preguiçoso não, mas se acostumar com a escala de 9 horas por dia, né? São 9 horas por dia, é 1 hora de almoço mais 8 horas de trabalho. Se acostumar com a escala de 9 horas por dia, sendo autônomo, depois de ter sido autônomo por muitos anos, é muito estranho e você percebe assim, cara, a gente aceita essa realidade, mas não deveria ser, porque 8 horas trabalhando com o intelectual, com a criação, você sente que não é uma escala de trabalho ideal porque você não funciona bem 8 horas. Acho que até 6 horas é um momento que seu cérebro está criativo, a partir daí você já não está funcionando bem. Então tem um tempo de perda de cognição mesmo. Depois de um tempo de trabalho continuado, a sua cognição está menor, assim. E fora isso tem toda a questão do controle, você tem que responder, você tem que estar provando sua eficiência. Eu lembro que semanalmente a gente tinha reuniões longuíssimas assim, que se estendiam ad infinitum assim, e muitas vezes para repetir as mesmas coisas
E tudo isso assim cara, o que que eu estou fazendo aqui? Depois de 2 meses eu já estava com esse raciocínio. Eu entrei lá de fato para tentar, mas depois de 2 meses eu já estava muito incomodado, né? E aí foram se somando questões, né? Eu lembro que eu era cobrado como se eu fosse uma equipe. Eu era um cara só e eu era cobrado, eu tinha que fazer tudo, né? Isso é normal, nessa profissão de videomaker, filmmaker, as pessoas... esse profissional ele virou um acumulador de função. Então o que antes uma equipe tinha que executar, o filmmaker resolve. Então antigamente qualquer equipe de vídeo era composta por um cinegrafista, um diretor, um produtor, um editor e mais uma pessoa ali de auxiliar, né? Essa era uma equipe básica. Hoje em dia esse modelo, com a chegada dos videomakers, dos filmmakers, que conseguem fazer muito mais rápido, né? Foi começando a ser cobrado que um profissional só acumule várias funções. E eu comecei a sentir a sobrecarga desse excesso de tarefas que eu tinha. E não só isso, eu era cobrado de vários lados, porque a gente tinha vários setores da empresa e cada um daqueles setores me mandava uma demanda diferente e eu tinha que administrar essas demandas. Eu tinha um Trello onde eu administrava, fazia a gestão das demandas e eu tinha que estar dando satisfação para todo mundo e sempre numa velocidade, tudo era urgente. Tudo era urgente. E eu pensei, e as pessoas falavam assim para mim, Gustavo, você tem que funcionar aqui como se fosse uma produtora. Só que eu já fui produtora e como produtora eu conheço muito bem os meus limites e eu respeito os meus limites. Pode até ser que eventualmente eu pegue uma carga adicional de trabalho, mas quando eu vejo que está acima da minha capacidade, eu rejeito o trabalho. Eu falo, gente, eu não posso pegar esse trabalho porque eu estou sobrecarregado aqui, eu não tenho mão para executar. Ou então eu contrato uma pessoa para executar para mim. E aquilo me deixava doente. Eu ficava muito nervoso quando as cobranças começavam a chegar e eu estava administrando várias coisas. E um me puxava, Gustavo, isso aqui é urgente, Gustavo, isso aqui é urgente, isso aqui é urgente. E eu não sabia o que fazer com tudo aquilo. Talvez outra pessoa com outro perfil se encaixasse bem na vaga, mas eu não estava me encaixando. Eu estava me sentindo estafado, com poucos meses de trabalho, eu estava me sentindo desrespeitado, eu estava me sentindo no lugar errado e eu estava me sentindo como se eu não desse conta e eu estava me desacreditando das minhas próprias capacidades. Então minha autoestima começou a cair, eu comecei a parar de cuidar da minha saúde e aí eu comecei a pensar no famoso salto no escuro que é pedir demissão. Comecei a ponderar isso, eu tomei a decisão, conversei com o meu chefe, falei, eu preciso que vocês me substituam. E foi uma partida tranquila, eu saí de lá numa boa, foi conversado, foi tudo certinho, né? E eu saí, fiz a saída e nesse momento eu não sabia para onde eu estava indo. Eu tinha ideias, né? Uma das coisas que eu queria fazer era esse canal. Toda essa história, ela depois que você olha de fora da história, depois que você vivencia histórias na sua vida, você percebe que você é construído por elas. E por isso o tema do documentário é tão caro para mim, porque nós somos feitos por histórias. Tem uma frase do Galeano, né, que ele fala que um passarinho me contou, os cientistas dizem que nós somos feitos por átomos, mas um passarinho me contou que nós somos feitos de histórias. E são as histórias que nos constroem, que moldam o nosso caráter, as histórias que nós vivemos, as histórias que nós protagonizamos, as histórias de outras pessoas que nós observamos. Essas histórias nos constroem. Por isso, para mim, o cinema, a literatura, tudo que envolve narrativa, inclusive a música, é muito importante. Então, depois que você entende que as suas histórias, as histórias que você constrói na sua vida, as histórias que você atravessa, elas têm um início, um meio e um fim, você passa a entender o valor das suas narrativas e o que elas significam para você. Então, a partir do momento que eu vi uma história que eu já tinha vivido, que eu já tive um emprego que me levou a ficar tão estressado que eu fiquei praticamente à beira de um burnout, eu entendi que eu não queria viver essa história novamente. Então, o significado das histórias é de ensinamento, é de aprendizado, é de construção, de uma sagacidade mesmo, né, por você já ter vivenciado coisas. E é por isso que eu acredito tanto no valor do cinema, no valor da escrita literária, no valor das próprias experiências. E por isso esse canal é tão importante para mim também, porque aqui eu vou reforçar um pouco desses valores. Então, o objetivo desse canal é fazer um canal sobre documentários, mas documentários, não só os documentários cinematográficos, que talvez sejam minha grande paixão. Eu sou formado em cinema, eu estudo muito isso até hoje, nunca parei de estudar cinema.
mas também trazer aqui formatos de narrativa em podcast. Quero brincar com linguagem de 360 graus, que você tem outras possibilidades. Quero brincar muito com o som, cara. O som é uma narrativa poderosíssima, né? Dos podcasts que está cada vez mais poderosa, né? Eu quero brincar com a linguagem escrita também, então vamos falar de roteiro, vamos falar de pré-produção, vamos falar de produção, vamos falar de pós-produção, vamos falar de documentários, de filmes, analisar obras e quem sabe a gente não faça parcerias, quem sabe a gente não cria conexões legais e profundas. Essas são algumas das razões pelas quais eu cheguei nesse ponto de criar esse canal, que é o Gustavo Serrati, onde eu vou falar de documentário. Eu também mantenho a minha empresa, a Cine81, você pode visitar meu site, o site é cine81.org, né? E eu tenho um perfil também de YouTube e de Instagram da Cine81, mas o meu perfil de documentário vai ser esse aqui, o Gustavo Serrati, né? Tem também o TikTok. Nesses perfis eu vou falar sobre documentário, então quero trazer muita coisa legal. Se você gostou, se você se interessou pelo assunto, eu sei que eu fui um pouco prolongado, mas é só o primeiro vídeo do canal e tinha muita coisa para falar. Então se você gosta, se você quer saber mais sobre o tema, participe, comenta aí as coisas que você gostaria que eu falasse sobre. Eu vou buscar trazer, vou buscar estudar, vou buscar assistir e a gente vai construir junto esse canal, beleza? Então segue aí, dá uma curtida que você me ajuda e simbora. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite.